Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Clara. Desde pequena, eu sabia que a vida que meu pai havia construído para nós não era algo fácil de manter. Ele sempre me dizia: Clara, o sucesso não é sorte, é disciplina. E eu acreditava nisso. Cresci acompanhando cada passo que ele dava, absorvendo lições sobre como tomar decisões, liderar com firmeza e, o mais importante, não deixar que ninguém me dissesse o que eu deveria fazer com aquilo que eu mesma conquistaria. Isso se tornou meu mantra. Quando ele finalmente decidiu se aposentar e me entregar as rédeas da empresa, eu já estava mais que preparada. Era como se aquela posição tivesse sido moldada para mim ao longo dos anos. E com o tempo, eu me transformei na líder que ele sempre acreditou que eu seria. À frente da corporação, meus dias eram repletos de desafios, mas nenhum desafio no mundo corporativo me amedrontava. Saber que cada conquista era fruto do meu esforço me dava uma força interna indescritível. No entanto, o que eu não esperava era que a maior batalha da minha vida não viria dos concorrentes do mercado ou de decisões financeiras complicadas. Ela surgiria dentro da minha própria casa. Quando conheci Thomas, tudo parecia um conto de fadas. Eu me permiti acreditar que poderia ter o amor e a carreira dos meus sonhos, lado a lado, como se isso fosse um direito garantido. Ele era charmoso, atencioso e, por um tempo, eu realmente acreditei que tínhamos algo inabalável. Mas a verdade é que os contos de fadas são construídos em ilusões. Com o tempo, pequenas rachaduras começaram a aparecer. Thomas nunca mencionava diretamente, mas era evidente que sua mãe, Dolores, não gostava de mim. E talvez não gostar seja um termo educado. Ela desprezava minha independência. Para Dolores, uma mulher que trabalhava tanto quanto eu era uma ameaça. Uma mulher que comandava o próprio destino e, por consequência, o de seu filho, era intolerável. No início, eu o ignorei. Parecia algo que eu poderia suportar, afinal, minha vida era tão preenchida pelas responsabilidades da empresa que eu preferia evitar conflitos desnecessários. Sempre fui prática, focada, e aquela animosidade velada da parte dela parecia apenas um detalhe insignificante em comparação com o que eu estava construindo. Cada vez que ela fazia um comentário ácido sobre como eu passava tempo demais no escritório ou como eu deveria dar mais atenção ao Thomas, eu engolia. Eu pensava: isso não vai me afetar. Ah, como eu estava errada. Dolores começou a se infiltrar aos poucos. Primeiro com comentários sutis, depois com pequenos pedidos que Thomas trazia para casa como se fossem ideias dele. Eu me lembro do momento em que percebi pela primeira vez que estava sendo manipulada. Foi em um jantar de domingo. Ela nos convidara, como sempre fazia, e entre conversas sobre a comida e trivialidades, lançou uma bomba disfarçada. Vocês não acham que essa casa grande seria ideal para mim e para o Thomas? Afinal, você, Clara, está sempre tão ocupada. Olhei para Thomas, esperando que ele risse e desviasse do assunto, mas o que vi foi um olhar fixo, quase em concordância, enquanto ele remexia na comida sem levantar os olhos. Senti um frio na espinha. Aquilo não era só uma piada ou um comentário fora de lugar. Era uma semente que estava sendo plantada. A partir daquele momento, comecei a perceber que, lentamente, a balança no meu casamento estava pendendo para um lado que eu não controlava. Cada vez mais, Thomas vinha com pequenas demandas, cada uma mais absurdamente ligada a agradar Dolores. E cada vez mais, eu me via sozinha, tentando conciliar um casamento que parecia afundar em expectativas que não eram minhas. Era como se a sombra de Dolores pairasse sobre tudo, infiltrando-se em cada decisão, em cada conversa, em cada silêncio entre nós. Mas eu não sou mulher de ceder sem luta. Não depois de tudo que eu construí. Eu me mantive firme. Afinal, se aprendi algo com meu pai, foi a importância de manter a postura, mesmo quando as circunstâncias ameaçam desmoronar ao seu redor. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, Thomas precisaria escolher entre sua mãe e eu. O que eu não imaginava era até onde Dolores estava disposta a ir para me tirar do caminho. Olhando para trás agora, percebo que subestimei a profundidade dessa rivalidade silenciosa.
Dolores não queria apenas ver seu filho feliz, ela queria controle total. E se eu fosse um obstáculo, ela não hesitaria em removê-lo, mesmo que isso significasse destruir o casamento de seu próprio filho. O palco estava montado, e eu, sem perceber, já estava no centro dessa trama, onde o amor e a lealdade seriam testados de maneiras que eu jamais imaginei. Agora, tudo o que restava era esperar pela primeira jogada real de Dolores e me preparar para a batalha. Uma coisa era certa, eu não seria derrotada facilmente. Eu achava que poderia manter a paz. Durante muito tempo, fui paciente. Engoli cada comentário ácido de Dolores, sorri de volta para suas provocações sutis e tentei não deixar que o incômodo crescesse em mim. Porém, a cada encontro, a cada ligação inesperada ou visita casual dela, era como se algo invisível estivesse lentamente se apertando ao meu redor, sufocando minha voz e minha posição dentro do meu próprio casamento. Eu podia sentir a tensão crescente, mesmo quando Thomas se recusava a admitir. Ele sempre negava que havia qualquer problema, como se o fato de sua mãe manipular cada detalhe da nossa vida fosse normal. E assim, a sombra de Dolores pairava sobre nós, mais pesada a cada dia. Se antes ela apenas sugeria, agora fazia exigências. Ela tinha o dom de inserir veneno em cada palavra, como uma cobra pronta para atacar, sempre fingindo estar apenas preocupada com o bem-estar de Thomas. Você trabalha tanto, Clara. Acho que Thomas precisa de mais atenção. Ele merece uma esposa que esteja mais presente. Ou, com sua agenda tão cheia, querida, quem sabe eu não possa ajudar mais com as decisões da casa. Thomas parece tão cansado. Era insidioso. Um veneno que se infiltrava no nosso dia a dia, tornando impossível ignorar a crescente distância entre nós. E Thomas, ele já não era o mesmo homem por quem me apaixonei. Cada vez mais, ele parecia ceder às vontades da mãe, buscando a aprovação que ela sempre negou a dar. Eu podia ver nos olhos dele a insegurança, o desejo de ser aceito por ela, mas, ao mesmo tempo, ele parecia se perder de mim. O homem que um dia me olhou com amor e orgulho agora estava cada vez mais distanciado, mais moldado pelo ressentimento que Dolores cuidadosamente alimentava. Eu ainda lembro vividamente do dia em que tudo começou a desmoronar. Estávamos em casa, eu na sala de estar revisando relatórios da empresa enquanto Thomas parecia distraído, andando de um lado para o outro, inquieto. Eu podia sentir que havia algo por vir, aquela eletricidade no ar, o tipo de silêncio que precede uma tempestade. E então, ele finalmente parou na minha frente, olhando para o chão, as mãos cruzadas com desconforto. Clara, a gente precisa conversar. A frase bateu em mim como um soco. Eu sempre odiei essas palavras. Nada de bom jamais começa com um "precisamos conversar". Ele continuou, a voz hesitante, mas com um subtexto que eu conhecia bem demais. Minha mãe, bem, ela tem falado sobre como as coisas estão difíceis para ela ultimamente. Você sabe, a casa dela está começando a precisar de alguns reparos, e ela está pensando em se mudar. Eu fiquei em silêncio, apenas observando, sentindo o peso daquelas palavras. Ele não precisava terminar a frase para eu saber onde aquilo estava indo. Ela estava se perguntando se talvez a gente pudesse pensar em dar a nossa casa para ela. Quer dizer, estamos sempre tão ocupados, quase não ficamos aqui. Seria uma boa oportunidade de começarmos algo novo em outro lugar, mais prático para o nosso estilo de vida. Ele finalmente me olhou, como se esperasse que eu entendesse o que ele estava pedindo. Não era apenas um pedido, era uma armadilha. A raiva fervia dentro de mim, mas eu a contive. Não era hora de explodir. Não ainda. Então, Thomas, o que você está sugerindo é que entreguemos a minha casa, onde eu investi tanto do meu tempo, dinheiro e energia, para sua mãe. Apenas, entreguemos? Minha voz estava calma, mas cada palavra estava carregada de tensão. Ele engoliu em seco, visivelmente desconfortável. Eu sei que parece um pedido grande, Clara, mas pense no que isso significaria para minha mãe. Ela cuidaria do lugar. E nós podemos encontrar algo mais adequado para nós dois. Seria melhor, para todos. Melhor para todos? Eu queria rir.
Não havia todos daqui. Apenas Dolores. Eu podia ver, com mais clareza do que nunca, que isso não era apenas um pedido. Era o resultado de meses, talvez anos, de manipulação lenta, insidiosa, que o havia convencido de que essa era a única solução. Que a felicidade da mãe dele dependia de mim abrir mão de tudo pelo qual lutei. E então, ele soltou a frase que selaria o destino de nosso casamento. Se você não aceitar, eu vou pedir o divórcio. Ali estava. A ameaça que eu esperava, mas nunca pensei que realmente ouviria de sua boca. Senti como se um abismo se abrisse entre nós naquele momento, uma lacuna que não poderia mais ser fechada. Minha mente começou a trabalhar rapidamente, avaliando todas as opções, todas as respostas que eu poderia dar. Explodir ali, naquele momento, talvez me desse um breve alívio, mas não resolveria nada. Então, decidi que jogaria o jogo dela. Sorri. Simplesmente sorri. Claro, Thomas. Se é isso que você acha melhor, vamos fazer isso. Podemos resolver tudo amanhã. Minha resposta o pegou de surpresa. Ele não esperava que eu concordasse tão rápido. Talvez esperasse uma briga, gritos, lágrimas. Mas, ao invés disso, eu ofereci serenidade. E naquela serenidade, escondia-se a tempestade que estava por vir. Ele assentiu, aliviado. Obrigado, Clara. Isso significa muito para mim. Para ele, era o fim de uma negociação. Para mim, era o início da minha libertação. Eu soube, naquele momento, que não importava o quanto ele tentasse salvar o que restava de nós, não havia mais volta. Thomas tinha feito sua escolha. E eu, a minha. Eu já havia decidido que Dolores não teria nada, e muito menos minha casa. E a queda que ele e sua mãe estavam prestes a enfrentar seria inevitável. Acordei cedo no dia seguinte, mas dessa vez não era para revisar relatórios ou responder e-mails da empresa. Não, dessa vez o motivo era outro. Enquanto Thomas dormia tranquilo ao meu lado, sem a menor ideia do que estava por vir, minha mente estava ocupada, fervendo de pensamentos, estratégias. Ele achava que tinha vencido, que eu havia cedido, que sua mãe finalmente teria o que queria, minha casa, meu lar. A confiança dele na sua própria manipulação me irritava, mas eu estava determinada a virar o jogo com mais elegância do que ele jamais poderia prever. Levantei-me com cuidado, evitando acordá-lo, e desci para o escritório. A sensação de estar alguns passos à frente era, de certo modo, revigorante. Não que eu gostasse de manipulações, longe disso, mas depois de meses sendo acuada pela presença tóxica de Dolores, de lidar com suas investidas constantes e de observar Thomas se curvar a cada capricho da mãe, havia uma satisfação silenciosa em saber que eu estava prestes a encerrar esse ciclo. Enquanto o sol ainda nascia, abri a pasta de documentos que meus advogados haviam me enviado. Ali, em papel timbrado, estavam os papéis do divórcio. Cada detalhe estava meticulosamente preparado, cada cláusula revisada para garantir que eu saísse dessa situação sem perder nada, exceto, talvez, a ilusão de que um dia eu e Thomas poderíamos ter tido um futuro juntos. Eu sabia que ele não ia querer assinar os papéis de imediato. Ele não queria o divórcio. Ele queria controle. Ele queria a casa. Mas o que ele não compreendia, e o que Dolores jamais ensinou ao filho, é que não se pode tomar o que pertence a outra pessoa sem pagar um preço. E o preço, neste caso, seria alto. Mais tarde, quando ele finalmente desceu para o café da manhã, me encontrou já à mesa, tranquila, folheando um jornal como se fosse mais um dia normal. Não era. Ele parecia satisfeito, quase relaxado. A confiança dele em sua vitória estava estampada no rosto, o que apenas me deu mais certeza de que estava fazendo a coisa certa. Bom dia, ele disse, com um sorriso que eu não via há meses. Aquele sorriso não era de amor. Era de conquista. Bom dia, Thomas, respondi, sem desviar os olhos do jornal. Tomei um gole do meu café, saboreando cada segundo antes do momento que viria a seguir. Sobre aquilo que conversamos ontem. Você ainda está certa de que quer seguir em frente? Podemos preparar os papéis hoje se for o caso, ele disse, confiante,
como se já tivesse todo o controle da situação. Mal sabia ele. Já cuidei disso, eu disse, calmamente. Seus olhos se arregalaram por um breve segundo, como se ele não esperasse que eu agisse tão rápido. Está tudo pronto. Aqui estão os documentos. Empurrei o envelope sobre a mesa na direção dele, observando a confusão passar por seu rosto enquanto pegava o envelope em mãos. Ele parecia quase ansioso, como se o peso do que estávamos prestes a fazer ainda não tivesse caído sobre seus ombros. Abriu o envelope com pressa, e eu me mantive em silêncio, apenas esperando o momento exato. Quando ele finalmente puxou os papéis de dentro e começou a folheá-los, seu rosto foi lentamente se transformando. O que antes era confiança começou a se desfazer em descrença. Divórcio? Ele finalmente murmurou, a voz saindo embargada, quase como se ele não acreditasse no que estava vendo. Sim, Thomas. Divórcio. As palavras saíram de mim com uma tranquilidade que ele não esperava. Eu me preparei para esse momento, e não haveria hesitação. Ele jogou os papéis na mesa, irritado, como se pudesse simplesmente afastar a realidade com um gesto. Você disse que ia me dar a casa. Que está acontecendo, Clara? Eu disse que concordava com o que você achava melhor. E o que é melhor para mim, Thomas, é me livrar de tudo isso. De você, da sua mãe, das manipulações. Olhei diretamente em seus olhos, sentindo, talvez pela primeira vez em meses, que estava no controle da minha própria vida novamente. Você acha mesmo que poderia me ameaçar, tomar o que é meu, e que eu ficaria aqui, quieta, aceitando tudo isso? Não, Thomas. Isso acabou. Ele se levantou abruptamente, derrubando a cadeira no processo. A fúria estava evidente em cada movimento, em cada palavra que ele cuspia na minha direção. Você está fazendo isso por quê? Para se vingar. Você acha que vai me deixar sem nada? Levantei-me também, mantendo minha calma, embora pudesse sentir a raiva dele crescendo. Eu não estou me vingando, Thomas. Estou apenas cuidando de mim. E, sinceramente, se você achou por um segundo que eu ia permitir que sua mãe tomasse algo que lutei tanto para conquistar, então nunca me conheceu de verdade. Ele ficou ali, parado, as mãos tremendo, os olhos fixos nos papéis sobre a mesa. Eu podia ver a confusão e o arrependimento começando a se formar, mas era tarde demais. Não havia mais volta. Você vai se arrepender disso, Clara. Vai se arrepender de ter me tratado assim. Eu ri, um riso curto e amargo, antes de responder. Eu não vou me arrepender, Thomas. Você é que vai. Porque, no fim das contas, você perdeu tudo. E nem ao menos percebeu quando isso aconteceu. Ele ficou ali, por mais alguns segundos, sem saber o que dizer, o que fazer. Então, em um ato de desespero, pegou o envelope e saiu batendo a porta. O som ecoou pela casa vazia, mas, pela primeira vez em muito tempo, aquele som não me abalou. Pelo contrário, era como se finalmente eu pudesse respirar, como se a pressão constante de viver sob o controle de outra pessoa tivesse sido liberada. Sentei-me de volta à mesa, pegando meu café já quase frio, e observei o silêncio ao meu redor. A tempestade havia passado, mas eu sabia que Thomas e Dolores ainda tentariam resistir. Não importava. O pior já estava feito. Eles haviam subestimado minha força, e agora, teriam que lidar com as consequências de suas próprias escolhas. Eu estava pronta para enfrentar o que viesse a seguir. Afinal, a vitória mais doce não é a que vem sem luta, mas sim aquela que conquistamos sabendo exatamente quem somos. O silêncio da casa depois que Thomas saiu foi uma espécie de alívio que eu não sabia que precisava. Por tanto tempo, eu tinha vivido com aquela tensão constante, o peso da expectativa, as palavras não ditas e os confrontos evitados. Agora, tudo isso parecia ter evaporado, deixando um vazio que, curiosamente, não me assustava. Pelo contrário, era como se aquele espaço silencioso estivesse me dando o tempo necessário para respirar novamente, para reorganizar meus pensamentos, minha vida. Eu sabia que aquela não seria a última vez que veria Thomas. O divórcio não seria algo simples.
não quando ele percebia o que estava em jogo. Mas o que ele ainda não entendia, o que sua mãe nunca o ensinou, era que o controle que ele achava que tinha sobre mim era uma ilusão. Desde o momento em que ele colocou aquela ameaça na mesa, eu havia ganhado. A força de Dolores, sua manipulação silenciosa, tinha um limite. E esse limite era minha determinação. Naquele mesmo dia, Thomas voltou. Não foi surpresa para mim. Eu esperava que ele aparecesse. O tempo que ele passou fora, provavelmente com a mãe, tentando entender como poderia retomar o controle da situação, o encheu de uma nova e inútil coragem. Quando a campainha tocou, não precisei olhar pela janela para saber quem estava lá. Ele entrou como uma tempestade, batendo a porta atrás de si, com o rosto vermelho de raiva e os olhos escurecidos pela frustração. Clara, o que diabos você está pensando? Ele disparou antes mesmo de eu poder responder. Você realmente acha que vai se livrar de mim assim? Depois de tudo o que passamos? Eu fiquei ali, parada, observando-o. Ele estava em pé no meio da sala de estar, agitado, como um animal encurralado. Dolores o havia preparado para essa batalha, mas eu sabia que ele não estava pronto para o que estava por vir. Na verdade, nunca esteve. Thomas. Comecei, calmamente. Eu não estou tentando me livrar de você. Estou apenas fazendo o que é certo para mim. Não dá mais para continuar assim, e você sabe disso. Ele riu, um riso sarcástico e cheio de raiva. Isso é o que você acha que é certo? Destruir nosso casamento? É isso o que você quer? Nosso casamento já estava destruído, Thomas. As palavras saíram antes que eu pudesse controlá-las, mas eram a verdade. Ele precisava ouvir. Você permitiu que sua mãe viesse entre nós. Você nunca me defendeu, nunca esteve do meu lado quando mais precisei. Este casamento, se é que podemos chamar assim, terminou há muito tempo. Eu vi a raiva borbulhar sob a superfície. Ele estava acostumado a controlar a situação, mas agora, pela primeira vez, ele estava fora de controle. E isso o apavorava. Você não vai assinar esses papéis. Eu não vou deixar. Ele avançou em minha direção, mas não com violência, com desespero. Era como se ele acreditasse que se pudesse me convencer, tudo voltaria ao normal. Thomas. Eu disse, mantendo minha calma, isso não é algo que você pode impedir. Você sabe disso. Ele balançou a cabeça, como se estivesse tentando entender, mas o que ele realmente estava fazendo era se agarrar a qualquer migalha de controle que ainda restava. Você vai se arrepender disso. Vai se arrepender por me tratar assim. Por jogar fora tudo o que construímos. Construímos? Desta vez, fui eu quem riu, mas o som era frio e vazio. Thomas, o que nós construímos? Você deixou sua mãe comandar nossa vida desde o início. Não houve um a nós. Sempre foi eu contra ela. E você sempre do lado dela. Ele se calou, mas seus olhos estavam cheios de raiva. Ele abriu a boca para falar novamente, mas eu o interrompi, porque não havia mais nada a ser dito. Você não queria o casamento, Thomas. Você queria o controle. E agora que percebeu que nunca teve esse controle, não sabe como reagir. Ele respirou fundo, tentando manter a compostura. Você está cometendo um erro, Clara. Um erro que você não pode consertar. Eu me aproximei, encarando-o de perto pela primeira vez naquela discussão. O único erro que cometi foi deixar isso ir tão longe. Deixar você e sua mãe acreditarem que poderiam me manipular, me controlar. Mas acabou. Se você não assinar os papéis agora, os advogados cuidarão disso. Não há mais volta. O silêncio que se seguiu foi profundo. Eu podia ver a batalha interna de Thomas, sua mente tentando processar o fato de que ele havia perdido. Ele ainda não conseguia aceitar. A imagem que ele tinha de si mesmo, de nosso relacionamento, de seu papel, tudo estava desmoronando diante de seus olhos, e ele não sabia como lidar com isso. Então, como eu esperava, veio a tentativa final de manipulação. Clara, pense no que estamos jogando fora.
pense no que éramos. Você me amava. Nós tínhamos algo especial. Você vai mesmo jogar isso tudo fora? A tentativa de apelar para meus sentimentos poderia ter funcionado no passado. Mas agora? Agora era tarde demais. Eu te amei, Thomas. Eu disse, sem hesitar. Mas esse amor morreu. Você o matou com cada decisão que tomou ao lado de sua mãe, com cada vez que me ignorou, com cada vez que me colocou de lado. E agora, eu estou apenas enterrando o que restou. Ele finalmente desistiu. Seus ombros caíram, e eu soube que ele havia entendido. Não haveria mais jogadas, mais tentativas. Ele pegou os papéis sobre a mesa com mãos trêmulas, como se segurasse o próprio fracasso, e saiu sem dizer mais uma palavra. A porta se fechou suavemente desta vez, quase como uma aceitação silenciosa do inevitável. E ali fiquei, sozinha mais uma vez. Mas dessa vez, o silêncio não era pesado. Era libertador. Eu sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Dolores não deixaria isso passar tão facilmente, mas, naquele momento, senti que tinha recuperado uma parte de mim que havia perdido há muito tempo. A tempestade finalmente estava passando. E pela primeira vez em muito tempo, eu podia sentir a brisa suave da liberdade começando a soprar. Após a saída de Thomas, a casa ficou mais tranquila do que eu imaginava. A sensação de liberdade era reconfortante. Sabia que ele e Dolores fariam mais tentativas, mas eu estava preparada. Dias depois, Thomas reapareceu, perdido e sem rumo, tentando restaurar o controle que nunca teve. Dolores, por sua vez, me ligou gritando, tentando me culpar pela situação, mas suas palavras já não me afetavam. Eu estava imune. Você não é nada sem meu filho, ela vociferou, acreditando que isso teria algum impacto. Mas eu sabia que minha vida, minha casa e meu sucesso nunca dependeram deles. Thomas, desesperado, tentou tudo. Apareceu em meu trabalho, me enviou presentes, e até fez uma última tentativa, vindo até minha casa em uma noite de chuva, implorando por uma segunda chance. Clara, por favor, eu posso mudar. Me dá mais uma chance. Ele estava encharcado, desolado, mas nada disso mexeu comigo. A Clara que teria acreditado nele já não existia mais. Thomas, acabou. Eu disse com firmeza. Você precisa seguir em frente. Eu já segui. Ele sabia que era o fim e foi embora, desta vez para sempre. O divórcio foi rápido e eficiente. Com a ajuda dos advogados, garanti que nem ele nem Dolores tivessem direito a qualquer parte do meu patrimônio. Ambos perderam tudo. Dolores, sem o controle sobre Thomas, se viu isolada, sem poder sobre ninguém. Thomas, incapaz de se reerguer sem o apoio que sempre teve, desmoronou. Quanto a mim, voltei a focar na empresa e em mim mesma. Minha vida floresceu sem os pesos que carregava. Finalmente, me vi livre. Não apenas de Thomas e Dolores, mas de qualquer expectativa que não fosse a minha. E essa era a maior vitória de todas. Eu havia conquistado a liberdade, e nunca mais deixaria ninguém me tirar isso. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!